uma comparação. Ele lida com aqueles seres como se fossem seres vivos. E tipo, transformando eles num ser... Por exemplo, hoje, os desenhos animados fazem isso toda hora. Eles pegam animaizinhos e colocam em formas humanas. É uma forma de antropomorfismo. É pegar um ser de um outro mundo animal, de uma outra espécie, e dar a ele uma delineação humana. Como se ele caminhasse como um homem e tal. É antropomorfizar outras coisas. Tem que trazer para a nossa realidade. Aí quando traz para a nossa, uma coisa que não é da nossa, e coloca como se fosse um ser humano, antropomorfizou ela. Né? Antropopatismo. Veja, antropopatismo também é fundamental. A atribuição, sem o antropopatismo, a Bíblia teria contradições. A Bíblia teria contradições. Não tem porquê, porque essa linguagem é aplicada. E quando você não entende a aplicação dela, você não entende certos textos. Antropopatismo, a atribuição de um sentimento humano a Deus. Todavia, há certos sentimentos de Deus que são próprios somente dele, e não das criaturas. Por exemplo, aquilo que a gente falou do prognosco, pré-conhecer. Só Deus pré-conhece. Só Deus sabe do futuro. Só Deus é eterno. Então, quer dizer, essa característica é peculiar. Ninguém recebe dela. Ninguém tem acesso a ela. Só Deus tem ela. Tá certo? Essas palavras humanas, mesmo que inspiradas, permanecem humanas. E não são suficientes para explicar o que a divindade sentiu quando se diz que ele se arrependeu. Então, quando eu digo que Deus se arrependeu, eu estou aplicando a Deus um sentimento e usando palavras humanas que não expressam aquilo que Deus de fato sentiu. Eu estou falando de Deus na linguagem de Deus. Eu estou falando de Deus na minha linguagem. Então, falando de Deus na minha linguagem, certamente está insuficiente. Certamente está aquém daquilo que seria necessário. E aí, colocando aqui, Gênesis 6:6 e Números 23:19. Olha que complicação. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Beleza, Gênesis 6:6. Ó Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não se confirmaria? Ok, então você tem os dois textos, aparentemente contraditórios. Eles só seriam contraditórios se você não entendesse o que é a linguagem antropopática. Aí eu peguei aqui no estudo um pouco acerca desse termo, arrependeu-se aplicado a Deus, principalmente lá em Gênesis 6:6. E eu cheguei à palavra hebraica nahan. Aí eu peguei as definições de nahan. Tem aqui, respolegar e gemer. É um verbo cal, que é uma categoria de verbos. Rugir como leão. Gemer, referindo-se ao sofredor. Ira, ou a ira do rei, por exemplo, em outros lugares que é aplicado. E aí você pega o arrepender-se de números, que no caso, seria um arrependimento em decorrência de um erro. Então, para um termo, você tem a palavra arrependimento para os dois, por causa da tradução. A tradução não tem todas essas nuances. Aquilo que eu falei para vocês sobre o problema da tradução do grego para o português em relação à palavra amor. Em português, amor é amor. Acabou. Amor, caridade. Fica nessas aí. Mas no grego, você tem pelo menos 3 palavras para amor. Cada uma com um tipo de amor diferente. O amor eros, ágape e filéu. Então, o amor eros é amor erótico entre seres humanos. O amor ágape, que é em relação a Deus. E o amor filéu, que é nos relacionamentos filiais. Né? Então, pai, filho, amigos, tal. Então, 3 palavras. E no português é uma só. Então, quando você... É só o contexto que vai dizer o que ela é. Então, a definição certamente vai falhar. A mesma coisa a palavra arrepender-se. Ele pega nahan e pega outros termos arrepender-se e põe tudo arrepender-se. Então, o arrependimento ali está caracterizado de uma forma, aqui de outra. Ali, como eu coloquei, o nahan, lá de Gênesis 6:6, é, na verdade, um suspiro. É, na verdade, não em decorrência de um erro, mas uma frustração. Eu dei todas as possibilidades. E olha só como eles estão me pagando. É como se ele resfolegasse. Olha só, né, que porcaria que eles estão fazendo. Então... É profundo, né? Porque ele já sabia que o homem ia pecar. Já sabia, ele já sabia exatamente. Que ele ia se arrepender também. Já estava tudo previsto. Agora o que acontece? Quando você parte para o Números 23:19, o que ele está atacando ali? Que Deus não se arrepende. Ou seja, Deus não comete estes erros que os homens cometem para depois ter que voltar atrás. Ele já conhece de antemão. Então,
Deus não se arrepende, ou seja, Deus não entra nesse tipo de erro que os homens cometem. Quando é dito que Deus se arrepende lá em Gênesis, Deus está decepcionado. Quando é dito que Deus não se arrepende em Números, diz Deus não comete erros. Exatamente, só que as duas são ditas no português arrepende-se. Só que se você não for mais profundo no original, você não vai encontrar essas nuances, essas diferenciações, que são fundamentais. Prosopopé, o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou em seu coração. Grave bem o final desse versículo. O final desse versículo explica tudo. E pesou-lhe em seu coração. E pesou-lhe em seu coração. Arrependeu-se o Senhor. Aí o arrependeu-se já nos causa um choque. Porque é a questão que eu já coloquei aqui no começo do nosso ensino. Isso aqui é uma tradução. A Bíblia que você tem em suas mãos é uma tradução. A Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, em hebraico e alguns trechos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Ok? Então essas são as línguas originais. Os termos, as construções originais, que dão a intenção do autor com o que estava falando. Quando você é um tradutor e você vai pegar um texto desse, numa língua antiga, e uma língua de uma construção diferente, cujas pessoas têm ideias diferentes nas suas cabeças quando estão escrevendo, você vai ter que adaptar isso para essa língua, no caso português. Então esse processo de adaptação ele é difícil. Então em alguns momentos o tradutor ele tem que ser também um intérprete. A tradução é aquilo, ó, pé da letra, pá. Agora a interpretação é um pouco mais, vamos dizer assim, aberta. Porque você tem que dizer qual é a melhor maneira de eu fazer esses aqui entender. Eu acho que o melhor exemplo para falar de tradução e interpretação é o que eu ouvi uma vez do ensinador Augusto Nicodemos, um grande ensinador. Ele falou, olha, aquele tem um texto de Paulo que fala assim, amai-vos uns aos outros com as vossas entranhas. Aliás, amai-vos uns aos outros com amor entranhável. Amai-vos uns aos outros com amor entranhável. Paulo fala, eu não lembro agora qual é a carta. Ele diz, olha, se o tradutor fosse escrever ao pé da letra o que está no grego, ele teria que escrever amai-vos uns aos outros com as vossas tripas. Porque entranhável no grego é splagishna, que é tripas. Por que o grego colocou um absurdo desse no texto? Porque a mentalidade dele na época entendia que os sentimentos estavam no estômago. Porque é a primeira coisa que reage quando você tem uma forte emoção. Então ele dizia, os sentimentos começam no estômago. Então ele dizia, amai-vos com os vossos estômagos, com as vossas tripas. Então o que o tradutor teve que fazer? Uma interpretação. Para não colocar tripas, que seria algo cômico na nossa língua, ele disse entranhável. Parece entranhas, né? Mas parece também interior. Amai-vos aos outros com amor interno, interior, com amor puro. Então foi uma interpretação. Para quê? Para poder facilitar o entendimento. Da mesma forma que arrependeu-se o Senhor. Esse arrependeu-se, ele está dentro de dois recursos de linguagem que são fundamentais para a gente falar sobre Deus. Por que é importante esses recursos? Porque a gente não é Deus. A gente não é Deus, a gente não tem como falar como Deus. A gente não tem como explicar Deus. A gente não tem como entender Deus. Somente quem conhece até as profundezas de Deus é o Espírito Santo, que sonda até as profundezas de Deus e comunica para nós aquilo que nós precisamos saber. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, quanto mais perto do Espírito Santo de Deus, mais conhecimento você tem de Deus. Porque ele comunica, né, diretamente ao seu Espírito. O Espírito de Deus diretamente com o nosso Espírito. Então nós precisamos, para falar sobre Deus, nós precisamos de uma linguagem humana. Nós precisamos falar com homens e mulheres que são limitados, que têm um conhecimento limitado. Então a gente usa dois recursos. A gente usa primeiro o antropomorfismo e usa também o antropopatismo. O morfos é de forma e o patem é de sentimento, tá certo? Então antropo é de ser humano, antropo, ser humano, humanidade, morfismo, forma de humano, a mão de Deus. Quem tem mão? Eu e você, para pegar alguma coisa. Deus precisa de mão? Deus é Espírito, como Cristo disse para a mulher samaritana. Deus é Espírito, importa quem o adore em Espírito e em verdade. Só que para você entender que Deus está colocando a mão sobre a sua vida, aplica-se o recurso do antropomorfismo. A mão de Deus está sobre mim e sobre você, guardando, protegendo, livrando, nos fortalecendo nessa noite. Antropomorfismo. Antropopatismo. Deus se lembrou de Noé. Deus se esqueceu por acaso? Não, Deus é onisciente.
Deus é onipotente, é onipresente, Deus é presciente, sabe das coisas antes de acontecer. Óbvio que Deus não se esqueceu, mas somente para dizer: olha, Noé, chegou a tua hora, chegou a hora da bênção, chegou a hora da vitória. Aí o autor coloca: Deus se lembrou. Por quê? Porque assim acontece comigo e com você. A gente está prezando de uma coisa, prezando, e a pessoa fala: ó, me lembrei de você. Pronto, isso é uma linguagem humana. Isso é antropopatismo, patem, sentimento, antropo, humanidade. Duas linguagens, antropomorfismo e antropopatismo. Formas humanas, sentimentos humanos. Aqui no caso, Deus se arrependeu, né? Sentimentos humanos, arrependimento. Olha aqui o entendimento, ó, a explicação. Pesou-lhe no coração. Pesou-lhe no coração, antropopatismo. Uma aplicação humana para Deus. Pesou-lhe no coração. Por que pesou no coração? Por causa da intensa maldade cometida pela humanidade. Por causa da intensa maldade cometida pela humanidade. Então o que acontece? Devido a esta situação de maldade e perversidade, o coração de Deus, numa linguagem humana, falando acerca de Deus, ficou pesado. Devido a esse pesar, o arrependimento de tê-los criados. Aí você tem a grande divisão do termo arrependimento para Deus e arrependimento para homem. O hebraico tem um termo para falar de Deus e um termo para falar de homem. Porque o arrependimento para Deus é só um recurso de linguagem. Não é de fato um arrependimento. Agora o arrependimento para homem é sim um arrependimento. Quando fala de arrependimento para Deus, o hebraico usa o termo nahan. O termo nahan, falando literalmente, é resfolegar. É como você está decepcionado com uma coisa, você resfolega pelo nariz. E você expressa, né, aquele desapontamento. Você esperava que a pessoa te retribuísse, te honrasse, e aí ela vai e faz uma coisa totalmente absurda contra você. Aí você se decepciona com ela, você expressa isso corporalmente. Aí o autor construiu essa imagem para Deus. Fala: olha, Deus está decepcionado com vocês. Narram arrependimento. Porque o arrependimento para homem é chube. Para Deus é narram. Para homem é chube. Porque o arrependimento para Deus é decepção. Decepcionar-se com a atitude do ser humano. O arrependimento do homem é voltar atrás em função de pecado cometido. O homem comete pecado. O homem comete erro. O homem comete falha. O homem sempre tem que se arrepender. Chube no hebraico. Deus, ele se decepciona quando a humanidade não obedece ao seu espírito, resiste ao seu espírito e comete pecados, e os pecados terão que ser punidos, e a punição é a morte. Como Paulo disse, o salário do pecado é a morte. Deus se decepciona. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Deus não se alegra com a morte do pecador, mas Deus se alegra na minha e na tua vida. Como diz em Isaías, Ele olhará para o benefício do seu sacrifício e ficará satisfeito. O Senhor tem estado satisfeito com a minha e a tua adoração, com a minha e a tua vida, mas o Senhor está decepcionado com o pecado. Então o termo arrependimento para Deus aqui é nesse sentido. Por isso que lá em Números 23, 19 pode dizer: Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. De fato, tudo aquilo que Deus fala é verdade. Nem filho do homem para que se arrependa. Filho do homem, ou seja, continuidade, né, de ser humano. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Os filhos do homem têm que se arrepender, chube, ou seja, é isso, chube, arrependimento em decorrência de pecado. Mas Deus não se arrepende, chube, em decorrência de pecado, porque Deus não peca, porque Deus não mente, porque Deus não falha, mas Deus se decepciona. Aí se aplica narro. Agora, tanto no português é arrependeu-se. Por quê? Tradução. É a tradução, não é a original. Da mesma forma no grego, você tem phileos, tá? Você tem ágape e você tem eros, tá ok? Você tem esses termos gregos que todos falam de amor. Phileo, tá certo? No grego, ó, phileo, ágape e eros. Os três são amor. Só que no português só está como amor. É o contexto que vai dizer. Da mesma forma aqui, arrependeu-se. Mas o contexto é que vai dizer se é sobre Deus ou sobre o homem. Se for Deus é narram, decepção. Se for homem é chube, pecado, né? Erro, ok? Figura de linguagem
através da qual são atribuídos sentimentos, comportamentos, ideias humanas aos seres inanimados. Uma prosopopeia. É quase um antropomorfismo de coisas, de objetos, mas é atribuído sentimentos a eles. A prosopopeia. Personificação. Discurso repleto de palavras descontextualizadas ou empregadas de maneira errada. Discurso empolado. Prosopopeia, onde tem? 1 Coríntios 15:55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Como se ele estivesse falando com a morte. E aí, se a pessoa mergulhar muito nessa ideia, ela vai dizer que existe um ser, olha o literalista aí, existe um ser chamado morte, que tem uma foice, uma capa, até bonita, né, a roupa dele, aquela capa preta, né, e aí ele vem ceifar, né, a vida das pessoas. Mas na verdade é uma linguagem, uma figura de linguagem, prosopopeia. Está atribuindo uma característica humana, de modo que ele pudesse dialogar com uma questão que é um acidente, é uma situação, uma coisa situacional. Cessou a vida. Quando cessou a vida, aconteceu a morte. É um acontecimento. Não é um ser. Mas ele trata como se fosse para poder colocar no discurso dele. O Apocalipse é cheio de antropomorfismo. Tem antropomorfismo, tem metáfora, tem alegorias. O Apocalipse é uma bacia de recursos, figuras de linguagem. Assim, uma coisa extraordinária. Por isso que foi o livro que demorou para entrar no cânon. Que os caras, eles olhavam para aquele livro... Entender, né? Nossa, é estranho, é complicado, e eles preferiram... Muita gente tem medo, né? Tem gente que não gosta nem de ler Apocalipse. Tem gente que nem lê. Ironia, a ação de dizer o oposto do que se quer expressar. Você foi super bem na prova, por isso não passou nessa matéria. Olha só, sarcasmo, comentário insultuoso, mordaz, zombaria que ofende. Olha uma ironia aqui, ó, Elias. Porque ele, olha só, e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que intente alguma viagem, esteja preparando para viajar, né, arrumando as malas, ou talvez esteja dormindo. Então, despertará. Então, ironia. Acorda ele, né? Ironia. A hipérbole. Exagero, figura de linguagem expressiva que enfatiza através do exagero da significação linguística. Morrer de chorar ou de rir. Veja só, hipérbole na Bíblia. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuida que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então, de fato, Jesus Cristo no seu ministério operou muitas coisas, mas que o mundo inteiro não caberia os livros, talvez uma enciclopédia basta, né? Coopesse lá, ou 2, 3 basta, né? João, né? João, né? Todo amor que ele tem a Cristo, ele mergulha na hipérbole. Alegoria. Expressão figurada não real de um pensamento ou de um sentimento através do qual um objeto pode significar outro. Modo de interpretar que, usando por pensadores gregos, tinha o intuito de descobrir as ideias que estavam subentendidas e expressas de outro modo. Aquilo que está por trás do texto. É o que a alegoria busca, sempre que está por trás do texto. Alegoria na Bíblia, Gálatas 4:24. O que se entende por alegoria? Paulo mesmo diz, isto aqui que eu estou dizendo é alegórico. O que se entende por alegoria? Porque estas são duas alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. E a outra de Isaac, gerando filhos, né, pela fé de Abraão. Então, os filhos da fé de Abraão e os filhos da escravidão de Agar. Então, você tem dois montes ali. Você tem Jerusalém, você tem Monte Sinai. Monte Sinai, lei e escravidão. Né? Aponta o pecado e não salva. Então, você tem... Paulo mesmo diz, estou fazendo uma alegoria. Isso aqui é uma alegoria. Okay? Então, estou usando aqueles símbolos para construir uma outra ideia. Que não é necessariamente aquilo que aqueles símbolos estão dizendo nos seus textos. Mas eu estou usando. Estou utilizando aqui para construir uma outra ideia. Então, uma alegoria, por exemplo, que vai dizer aqui, uma alegoria... ela é uma construção de metáforas, por exemplo. Uma alegoria é mais complexa do que uma metáfora. A alegoria você tem uma metáfora, símile, parábola, analogia e tipo. Com o uso desses recursos, você constrói uma fala, um discurso alegórico. Tá, ok? Onde você pega aquilo da literalidade, extrai e usa para construir o seu discurso, dando uma explicação outra. Aquilo que Paulo fez. Sinai, Jerusalém. Filhos da escravidão, filhos da fé. Coloca esses dois contrastes aí. Figuras de retórica, mitos, veja, fábulas. A Bíblia tem mitos e fábulas? Tem. Tem lugares onde é usado esse recurso.
Segundo livro de Reis, 14:9. Porém, Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher ao meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Então você tem mitos e fábulas. Mitos é uma construção artificial, ela não é real. Só que ela serve para uma lição de moral, por exemplo. Aqueles fábulas de Esopo. Já viram falar? Que no final sempre tem uma lição de moral. Então o objetivo, você pega, os animais falam, né? E tem diversas situações aí. Inclusive de mito para fábula, só é uma fábula se tiver animais. Então se tem animais que falam, é fábula. Se tiver uma outra construção que não inclua necessariamente, é um mito. Ok? Então a fábula, geralmente, o objetivo dela é o final, que é a lição de moral. Que é o que Joás fez aqui. Falou, olha, você na verdade é insignificante, é isso que está dizendo. Tá? Você está falando para um Líbano, que é uma árvore nobre, e você é um cardo, você é uma coisinha de nada que eu esmago você facinho. Que a raposa é leve. A raposa é leve, exatamente, ela não consegue comer. A raposa é azul, ela não consegue pegar e falar, estava estragado. Exatamente. O enigma, a Bíblia tem enigma? Tem o 666, por exemplo, é um enigma, tá certo? Tem um Salmo 49:5. Inclinarei o meu ouvido à parábola, declinarei o meu enigma na harpa, porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que armam ciladas. Ele está falando de uma prática da época, que era você construir charadas, parábolas, enigmas, como desafio. Então, 666 de Apocalipse é um enigma. Um tipo. Olha que interessante. Onde é que tem um tipo na Bíblia? Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura. Essa figura é tipo, é a tipologia, o qual é figura daquele que havia de vir. Muitas coisas do Antigo Testamento são tipológicas. O que é a questão do tipo? Ele é o seguinte, o tipo ele já foi um contexto histórico literal. Adão foi um personagem histórico. Só que Adão viveu e morreu. Quando Adão morre, a vida de Adão, que foi registrada no texto sagrado, ela se torna uma tipificação, uma tipologia. Essa tipologia de Adão, futuramente, ela será vivenciada pelo antítipo, que é aquele que tira o tipo do plano das ideias e traz para a realidade. Então Adão viveu, a vida dele foi registrada, o registro está no campo das ideias. Aí vem Cristo, segundo Adão. Do primeiro Adão todos caíram, do segundo Adão todos são restaurados. O Cristo que foi criado, que nasceu, foi gerado e nasceu de uma virgem sem pecado, ele é tipologicamente uma representação do novo Adão. Como Adão não tinha pecado no Éden, depois caiu, Cristo foi gerado no ventre de Maria sem pecado, só que não caiu. Adão caiu e todos caímos com ele. Cristo não caiu, com ele todos ressuscitamos. Ok? Então, Cristo é o antítipo de Adão. E ele pega toda aquela representação que Adão foi na sua vida e ele vivencia ela na sua própria vida. Então, um tipo representa algo que futuramente será tipificado, será concluído. Por exemplo, o tabernáculo é uma tipologia de Cristo. Né? Então, você tem diversos aspectos do tabernáculo, os sacrifícios, o cordeiro pascal, né? O cordeiro da Páscoa. É a tipologia máxima de Cristo, né? O sacrifício de Cristo. Então, Cristo mesmo, ele se coloca como cordeiro. João diz que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, ele é a tipologia máxima do cordeiro. Quando matam as crianças também, é uma tipologia. Quando matam as crianças, né, você tem na verdade, você tem o cumprimento de uma profecia, né? A profecia que lá atrás falou que angústia, né, em Belém, Raquel não quer ser consolada. E ele usa Raquel, a figura de Raquel também tomando a parte pelo todo. Raquel como a mãe dos filhos de Israel. E aqueles filhos que são mortos causam aflição nela. Então aqueles meninos que foram mortos causam aflição, aflição hipoteticamente causariam aflição em Raquel, se ela estivesse viva para ver. Né? Então é o cumprimento dessa fala profética do Antigo Testamento. Mateus ele sempre se preocupa com isso. Todo evento que acontece, ele busca uma representatividade como cumprimento de profecia. E ele aponta essa profecia. Eu não me lembro que texto ele está usando, tá? Acho que é Miqueias, uma coisa assim, mas eu não me recordo direitinho. Então, ó, tipo, símbolo. Símbolo é bem tranquilo. Ó. Gênesis 9:12, você tem um símbolo. Qual? O arco das nuvens, que alguns até nem gostam de chamar de arco-íris. Mas é um arco de Deus, vamos colocar assim.
é um símbolo. Simboliza o quê? O pacto, a aliança que Deus fez com a humanidade. Então o símbolo é tranquilo. Por que eu não gosto de dizer que a Santa Ceia é um símbolo? Porque um símbolo, ele não tem toda a força de representatividade como memorial. Um símbolo, por exemplo, pode ser alguma coisa que nem exista, que seja uma ideia apenas, simbolizada por esse símbolo. Você tem diversos símbolos místicos que são relacionados a ideias, a ritos, a rituais. Então são um símbolo. Um memorial necessariamente está ligado a um fato histórico. Por isso que a ceia é um memorial. Estamos revivendo a morte de Cristo por nós. Tá, ok? Através da ceia, o sangue derramado e o corpo entregue na cruz por nós, através da Santa Ceia. Então eu entendo que a ceia é um memorial e é muito mais que um símbolo. Os símbolos são usados na Bíblia, por exemplo, o símbolo que foi usado muito pelos cristãos para identificar. Ele chegava num lugar e traçava assim, 2 traços formando um peixe. E aí se o outro... Aliás, ele traçava um, se o outro completasse, ele era um cristão, que é o ictios. Esse ictus, tá certo? Do grego, significa peixe. Cada letra dela é uma inicial de Cristo, tá certo? Jesus Christos Theos Ruios Soter, Jesus Cristo, Filho de Deus. Não, Jesus Cristo, Deus, Salvador. Tá certo? Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador. É isso que significa. Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador. Tá certo? Jesus Christos Theos Ruios Soter. Jesus Cristo, Deus, Salvador. Exatamente, é um símbolo do cristianismo. Fomos salvos, né, através da cruz de Cristo. Símbolos, você tem as vestes sacerdotais, o óleo, tá certo, da unção, o Espírito Santo desceu com pomba, o fogo consumidor, ou o fogo do Pentecostes, o incenso, o sal, né, um símbolo de santificação, de purificação, conservação, né? Fermento é um símbolo usado negativamente e positivamente também, tá ok? Leão, serpente, chave, porta, são símbolos que estão na Escritura. Parábola, comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral ou geometria. Já outras definições que me interessam. Uma parábola, a Bíblia está repleta delas, né? Marcos 4:2. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e dizia na sua doutrina. E a parábola é uma comparação. Tá certo? Uma comparação entre uma coisa e outra. Então, quando você vai construir essa comparação a fim de comunicar essa ideia, na construção da parábola, você pode lançar mão de outros recursos. Você pode lançar mão de metáforas, por exemplo, para que na sua parábola, esta ideia construída seja semelhante àquilo que você quer exemplificar. Por exemplo, acerca da salvação. Um homem saiu a semear. Parte da semente caiu à beira do caminho. Parte da semente caiu predegais, espinhos, e a outra caiu em boa terra. Veja, ele está usando a imagem do semeador para simbolizar as diversas formas de você se comportar em relação à mensagem. Quando você é receptivo e quando você não é receptivo. Tá certo? Quando ela desenvolve você ou quando ela é rejeitada. E aí, através dessa parábola, ele resumiu textos e textos onde ele poderia explicar, tá certo? Detalhadamente acerca desse processo. Ele resumiu tudo numa parábola, através dessa imagem que ele criou na mente das pessoas. O semeador, a semente, que é a palavra, que é o evangelho, e a forma como ela é recebida, se ela é colocada à parte, se é colocada entre predegais, entre espinhos, ou se cai em boa terra. Muito, muito interessante, muito importante esse recurso. O que é um símile? Um símile, basicamente, uma comparação. Isaías 1,18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. E o símile, ele é interessante que ele sempre coloca essa coisa de como, este como aquele. Você poderia dizer, um exemplo que eu li sobre símile, diferenciando ele de outros recursos. Quando Cristo fala acerca de Herodes e diz aquela raposa. Então, se você diz que Herodes é como uma raposa, é um símile. Se você diz que Herodes é uma raposa, é uma metáfora, tá certo? Ou você pode também ironizar nessa, olha, é Herodes, aquela raposa. Então, você está dizendo que as características da raposa estão presentes ali, né? Que é sorrateira, né? Aquela coisa de ser uma pessoa
falsa, é uma pessoa que dissimula para poder pegar de surpresa. Então você está usando os recursos. Mas quando você quer estabelecer um símile, geralmente você vai aplicar este como aquele. Que aí vai ficar muito claro que você está pegando características, né, principalmente que contrastam, e está comparando entre elas. Quando seja o dente como a serpente, por exemplo, é uma símile. Como a serpente, é uma símile, porque você está dizendo, né? Olha, vocês têm que adotar essa característica, e vai contrastar estas com aquela. Como a pomba, como a serpente. Simples como a pomba. Pomba, aquele animalzinho dócil, simples, mas também passa despercebido. Ninguém liga muito. Né? Então, não seja espalhafatoso. Não põe uma melancia no pescoço. Não chama atenção. Como uma pomba. Como a serpente. Astuto, esperto, fica esperto. Né? Fica atento às coisas que estão acontecendo à sua volta. Como esse, como aquele. Muito bom. Esse aí é o símile. A interrogação, a pergunta retórica, né? Hebreus 1:14. Não são, porventura, todos aqueles espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação, acerca dos anjos? A pergunta retórica é aquela, você já sabe a resposta. Você está fortalecendo a ideia. Então você coloca numa forma de pergunta, mas uma pergunta que já se sabe a resposta, para você poder fixar aquela ideia de uma forma definitiva. Apóstrofe. Interrupção inesperada que, no decorrer do discurso, o orador ou escritor faz para mencionar seres reais ou fictícios. Interpretação direta e imprevista. Apóstrofe, olha só. Jeremias 47:6. A espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Aí você vê, ele falou com um ser inanimado como se ele pudesse responder. Na verdade é um recurso chamado apóstrofe. Ele está falando, né? A espada do Senhor cessar de causar este mal, este juízo. Antítese. Deuteronômio 39:19, você tem uma antítese. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto, olha só, antítese importantíssima, vida e morte, bênção e maldição. Escolhe a vida para que vivas tu e tua descendência. Antíteses muito claras, né? Muito claras. Paradoxo, opinião contrária ao senso comum. Sua vitória como presidente foi um paradoxo político. Contradição ou oposição aparente. Falo melhor quando emudeço. Então essa contradição, ela ressalta, né, por meio desse paradoxo, que há um absurdo na fala, mas esse absurdo tem uma intenção. Então é uma coisa irreconciliável. Falo quando emudeço, contraditórios, né, paradoxo. Só que ele está querendo comunicar uma verdade através disso aí. Né? Por exemplo, os gestos dele são mais importantes, relevantes. Paradoxo na Bíblia, para encerrar. João 16:6. Jesus disse-lhes, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Por que ele está vendo paradoxo aqui? Porque em outro lugar, Jesus usa o fermento também como um símbolo positivo. Que o evangelho é como uma mulher que acrescenta tantas medidas de fermento à massa até que ela cresça. Então, quer dizer, ali, o fermento ele foi usado de uma forma positiva. Ou seja, o fermento que era antigamente... Você sabe como é que era o fermento antigamente, na época de Cristo? É o fermento natural, né? O fermento, no caso, algumas regiões deixavam parte da massa que apodrecia de lado. Quando iam fazer mais pão, pegavam um pedacinho da massa apodrecida e acrescentavam. Fermento mãe, acrescentando na outra. Exatamente. Aí, né? maravilha, estou falando com especialista, né? Pode explicar então aqui. Aqui é a sua praia, a sua área. Veja só, aí a fermentação, né, decorrendo daquela que ia crescer a massa. E aí Jesus, em um certo momento, ele usa positivamente. Que o evangelho vai fazer isso, o evangelho vai expandir, vai crescer. Mas em outro lugar ele usa a doutrina dos fariseus como fermento. Cuidado com a doutrina dos fariseus, porque vai crescer, mas vai inchar. Exatamente, se você abrir, não é que todo aquele tamanho é inteiro de massa. Tem bolhas ali de ar, é airoso, né? Então você vai cortar, não tem tanta massa assim. Então os fariseus tinham aquela doutrina que inflava, parecia que eles eram extraordinários. Parecia que assim, eles eram uma sapiência terrível, mas por dentro, na verdade, não tem grandes coisas, né? Na verdade, é a invenção humana. Então, é paradoxal, mas se você ler conforme o contexto, você vai entender que aqui o uso é nesse aspecto, ali é em outro. Por isso que a gente valorizou aqui. Tem que ser de acordo com o contexto e a intenção do autor, porque aí você vai saber quando ele está favorecendo esse aspecto, quando está favorecendo outro aspecto. Mas para isso você tem que se submeter à intenção do autor. Esse é o objetivo. Pessoal, graças a Deus, chegamos a bom termo e agora vamos partir para aquela
parte interessante da aula chamada prova.